coloquei como tema, abrindo a visão para um novo caminho. Fala, eu vou abrir minha visão hoje. Eu acho que o que o Ricardo aqui declarou de uma forma bastante tranquila, bastante carinhosa, quase como quem fala, para um grupo de amigos ali, pessoas que ele compartilha de uma forma com tanto carinho, é exatamente o que Deus tem e o que Deus espera. Ele tem muito amor e Ele espera relacionamento, pessoas que também têm um amor por Ele, que desejem Ele, que queiram estar com Ele. E isso é uma mudança muito forte. Nós precisamos prestar atenção, porque muitas vezes nós não estamos enxergando nada. Eu comecei a pensar essa tarde, e eu pensei porque eu lembrei de uma vez que as crianças têm mania de comer salgadinho dentro do carro dos pais, E depois que eles comem salgadinho, eles põem a mão em qualquer lugar. Aonde alcançar a mão, eles põem a mão. E aí eles pegaram, na época eram menores, pegaram e colocaram os dedos na lente do óculos de sol. E o óculos ficou tão sujo, E aí a primeira coisa que você faz quando você olha para o óculos, vê que ele não está legal, você dá uma passada, achando que vai melhorar. E a gordura faz o quê? Aí que você não enxerga mais nada mesmo. Quando você coloca o seu óculos, pode ser de sol, pode ser de grau, e está todo engordurado, sujo mesmo, você passa a ter a visão distorcida, passa a enxergar mal. Já reparou que às vezes uma coisinha na lente do óculos e já atrapalha você enxergar? Não precisa ser muito não. Às vezes uma coisinha de nada que suja ali, você tem que ficar fazendo assim para tentar criar um foco, porque ele bateu no meio ali da sua retina e você está se atrapalhando. Você pode passar a desgostar, você está enxergando mal, você pode passar a desgostar do que está vendo. Você pode não conseguir tirar o melhor proveito, não entender, pegar, captar a visão mesmo, quando você está com problema na lente do óculos, achando que tudo está feio, às vezes está escuro. Quantas vezes você estava com óculos e não era de uma qualidade muito boa, aquela que você comprou, que você pagou R$5 no óculos, uma lente maravilhosa, e aí você pôs aquele óculos e realmente a claridade estava até baixou um pouco, mas de repente você fala assim, nossa, pelo jeito do céu vai cair uma tempestade. Mas quando você tira o óculos, você vê que o negócio está bonito. A diferença está na lente. Se a lente estiver suja, você vai ter grandes dificuldades. Até as pessoas ficam às vezes mais feias, mais estranhas, quando você está com a lente suja. Você pode se colocar em risco se estiver dirigindo com óculos desse tipo, que tem essa sujeira na sua lente. E além disso, você pode colocar em risco as pessoas que estiverem dependendo de você na direção, porque se seu óculos está ruim, você não está enxergando, todo mundo que está com você começa a passar o quê? Risco. Porque se você bate o carro e tem gente dentro, o que acontece? Todo mundo sofre. Porque se você é um motorista, se você que está dirigindo, você que está levando as pessoas, isso quer dizer que as suas vistas, elas não vão mais servir se o óculos estiver ruim. Pensa bem, se o seu óculos estiver sujo, seus olhos não servem mais? Ou é melhor tirar o óculos? É melhor limpar a lente, é melhor tomar uma atitude corretiva, para que você possa realmente enxergar. A visão distorcida ofusca e embaça, ela provoca resultados perigosos. Quando a gente está com esses óculos, a gente percebe que isso começa a ser o quê? Problema. Nós recebemos uma visão de Deus, irmãos, e a visão de Deus é perfeita. Diga, a visão de Deus é perfeita. Mas quando eu estou com a lente do mundo, o que eu estou enxergando? Problema, A visão de Deus passa a ser problema. Porque quando eu falo que eu não vou beber, porque eu pertenço a Deus, vai ter gente dizendo assim, não, se for um cooler pode, se for um vinho pode, se for uma bebida de baixo teor de álcool pode. Mas por que ele faz isso? Porque ele não está com a visão perfeita das coisas de Deus. Ele está com o óculos do mundo. E o óculos do mundo
gosta de chamar as pessoas de bonzinho. É verdade. O óculos do mundo faz as pessoas serem boazinhas. Um dia passou na televisão uma reportagem, estava falando com a mãe de um rapaz que era bandido, e o cara já tinha assaltado o carro forte, feito uma porção de coisas. E aí o repórter perguntou para a mãe: o que a senhora acha do seu filho? Ela falou: ele é o melhor filho do mundo. Ele me deu um carro de presente, e ele comprou a casa, paga a conta de água, a conta de luz, ele paga o meu convênio. Ele é o melhor filho do mundo. Mas o cara acabou de falar para ela que o filho dela era um bandido, estava assaltando direto, fazendo um monte de coisa direto. Ela fechou os olhos para isso e abriu os olhos do mundo. Quais os olhos do mundo? Estou tirando proveito, tá bom demais. Se tiver que morrer, que não seja eu. Se alguém tiver que passar fome, que não seja eu. Isso é a visão ofuscada. Isso é uma visão que está, vamos dizer assim, sem condição de enxergar a verdade. Está enxergando pela lente do mundo. Porque se ela fosse realmente alguém que tivesse a visão de Deus, ela ia dizer: meu Deus, como é que aconteceu isso? Porque o próximo passo é meu filho ficar agora detido por muitos anos. O próximo passo pode ser até que ele morra na cadeia. O próximo passo pode ser que ele não tenha mais como, sair de lá e ficar bem. Mas ela falou: tá bom, eu tenho a casa, eu tenho o carro, ele deixou as coisas tudo acertadinho, tá bom. A visão do mundo é egoísta. A visão do mundo, ela é permissiva. Ela não vê a parte dos problemas, ela vê a parte do proveito próprio, do ego, do orgulho. Então nós precisamos mudar esse enfoque. Nós precisamos agora tirar as lentes do mundo e colocar o óculos do céu. Nós precisamos agora ter um rumo, uma direção objetiva, uma visão limpa, uma visão clara, uma visão determinante, porque muitas vezes as pessoas entram na prostituição, no engano, na mentira, no roubo, etc, etc, etc. E quando você vai falar, a pessoa diz: não, mas está tudo bem, está tudo bem. E ela nem está percebendo que ela pode ter tudo do mundo, mas um dia ela vai sair do mundo. E quando ela sair do mundo, ela vai para onde? Alguém já entregou aí, vai para o inferno. Mas por que vai para o inferno? Porque você não procurou a direção do Oriente ou do Leste, como diz aí a Bíblia. Não procurou a direção de Deus, não procurou a verdade de Deus, procurou a verdade do mundo. E isso nos rouba. Nós precisamos estar atentos a entender o que Deus pode fazer. Alguém já viu ou já participou, de repente, pessoas recebendo uma palavra profética e acontecendo? Alguém já viu algum milagre vindo de Deus? Alguém já viu algum sinal de Deus perto dele? Alguma coisa que aconteceu, você falou: foi Deus. E por que nós não podemos viver estas maravilhas de Deus sempre? Por que a gente não pode viver essas promessas sempre? Por que a gente começa a acreditar que essa promessa foi um acaso, ou foi para uma pessoa, ou foi para outra pessoa, mas não é uma constância, não faz parte das coisas de Deus? Se Ele diz, Jesus disse que quando Ele subiu ao céu, viria o Espírito Santo, que haveria os dons, e que aqueles 9 dons seria dado para, vamos dizer assim, para que fosse utilizado, para aquilo que for útil, está escrito, para aquilo que for útil. Se é para o que for útil, é para aquilo que tem que ser utilizado. E se é para aquilo que tem que ser utilizado, então se eu não for utilizar, não haverá o dom, não haverá manifestação. Se não for para ser utilizado, Deus não vai deixar que você seja cheio dos dons ou cheio desse poder. Porque se é para ficar na sua casa, se é só para você dizer que um dia sentiu aquele prazer, se é só para você dizer que um dia participou de alguma coisa, ele não vai continuar. A manifestação dos dons é para aquilo que for útil. Se é o enfermo, para ser curado. Se é revelar alguma coisa, para que haja uma revelação, ou seja, uma direção, um propósito, um objetivo. Se é um dom de maravilhas, é porque alguma coisa grande vai precisar acontecer, além daquilo que está no controle humano e que não tem como fazer. Para o sol, para a lua, até que haja vitória dos guerreiros do Senhor, até que Josué vença.
A grande verdade é que Josué tinha que vencer e só dava para guerrear com a claridade. Então aí veio o dom de maravilhas, o milagre que parou o quê? O tempo, a natureza. Ou seja, para aquilo que for útil. Se nós entendermos isso, nós vamos começar a perceber que nós estamos sendo roubados diariamente. Fala aí para o irmão do lado, você está sendo roubado diariamente, todo dia. Mas por que você está sendo roubado diariamente? Porque aquele milagre que você está esperando já poderia ter acontecido. Você disse que não aguentava mais, você disse que sofreu, você disse que correu, você andou com pessoas enganosas, você entrou no meio de pessoas que estão querendo tirar proveito, e fez isso, e fez aquilo, e aquilo outro, e não ouviu a voz de Deus, e não se entregou nas mãos de Deus, e o poder de Deus não pode acontecer, porque o teu coração não ardeu por isso. Não ardeu. Tabás, Nibracantás. Não é Deus que não quis fazer, foi você que não quis ter. Você. E o povo está se perdendo nessa visão. Mas por que o povo está se perdendo? Porque eles estão trocando as coisas de Deus por satisfação pessoal. E quando ele faz isso, Deus fala: eu espero. Vai lá, tenta ser o melhor na tua carne, filho. Tenta ser o melhor na tua sabedoria humana. Tenta ser o melhor, vai lá. O dia que você achar que sou eu que vou ser o teu Senhor, eu vou ser o teu provedor, eu serei o teu realizador, aí eu posso entrar em ação e fazer alguma coisa. Nós temos tempo para tentar resolver as coisas da forma humana. Nós temos tempo para ficar na frente da TV, nós temos tempo para fazer visitas, vamos dizer assim, na parte secular, ou seja, na parte social. Mas quando nós colocamos situações como buscar ao Senhor, entregar o nosso coração, seguir os caminhos de Deus, orar, ajoelhar, ler a palavra, buscar a presença de Deus, aí a pessoa fala: mas sabe o que é? Lá na empresa, sabe o que é? Lá na vizinhança, sabe o que é? Lá na minha família, sabe o que é? Ele começa a se apegar às coisas comuns e humanas, e depois ele quer os milagres de Deus. E os milagres de Deus vêm junto com os dons. E os dons é só para aquilo que for útil. Oh, mas para mim é útil. Se eu ficar rico eu vou ficar super feliz. Não, você vai ficar inútil, porque você vai ser simplesmente mais um no meio do mundo, com a cabeça perdida que o mundo tem. Porque tem muita gente no mundo, eu não sei, se perguntar, talvez o Marcelo Saldanha, que tem mais informação, mas eu não sei, mas há uns anos atrás estava dando 7 milionários no Brasil por dia. Pode, irmão? Não está ruim a coisa? Está difícil? Tem 7 pessoas por dia, segundo falaram na revista, que ficam milionárias por dia no Brasil. E agora? Como é que explica isso? Alguém aqui está milionário? Então está faltando gente aqui. Porque está falando. Isso é pesquisa. Isso, Roberto Navarro, Tiago Brunet e todo aquele pessoal que levanta informação, tem essas informações. Eu não tenho os números exatos porque eu não fico prestando atenção nisso a detalhe. Mas quando eu li isso, me assustou. Porque eu falei: caramba, eu preciso conhecer esses caras. O meu povo precisa ser esse povo. Agora, isso muda a vida de alguém? Não, porque muitas das pessoas que ficaram milionárias ficaram pobres depois. Ah, não acredito, apóstolo. Acredite, irmão. Quando a capacidade é humana, muitas vezes as pessoas conseguem ir, mas depois não se mantém, caem. Mas quando Deus entra, a coisa é diferente. A bênção que Deus dá não acrescenta dores. E aí há uma mudança. Por isso nós estamos reclamando tanto, as pessoas estão falando: mas como é que Deus permite? Como é que Deus deixa? Como é que Deus... Meu irmão, não é Ele, somos nós os culpados. Na verdade a gente culpa Ele porque é mais fácil culpar os outros. Conheço alguém que tem um apartamento assim, conheço alguém que fez isso, conheço alguém que está lá prosperando na empresa, conheço alguém... Meu irmão, conheça a Deus, você vai conhecer tudo o que você precisa na sua vida.
Não é isso que aquele versículo diz? Lá em Mateus 6, para buscar a Deus e a sua justiça. E depois? Será que você está vivendo por isso? Ou você está vivendo porque você conhece, você sabe, você estudou, seu amigo tem dinheiro, o seu patrão mandou? É tão engraçado, principalmente quem trabalha com vendas. Ele fica assim: eu preciso bater cota. Por quê? Porque o chefe mandou, senão ele não dá o dinheiro. Aí você vê a pessoa assim, cachorrinho de madame, faz, abana o rabo, corre, pula. Aí Deus vem e fala para ele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem todo o vosso coração. Aí ele fala: pensa que é assim, que é fácil. Peraí, você está abanando o rabo até agora. De cachorrinho de madame virou pitbull por quê? Só porque foi falar com Deus? Não, muda essa história. Tem a mesma garra, a mesma determinação que você tem para fazer as coisas do mundo, para fazer as coisas de Deus. E você vai ver se você não vê a mudança na tua casa. Você vai ver se você não vai ver a mudança no teu trabalho. Você vai ver se você não vai ver a mudança nas tuas coisas. Ah, apóstolo, o senhor não trabalha mais, o senhor esquece, não é assim não. Filho, eu quando trabalhava, descobri essa diferença. E por isso eu passei a crescer e ser gerente de divisão e etc, etc. Sabe por quê? Porque eu percebi que na minha força própria eu tinha limites. Da força de Deus eu não tinha limites. Então eu comecei a colocar as coisas na força de Deus. Foi onde a empresa bateu cota, onde as coisas aconteceram, onde foi premiado e etc, etc, etc. Sabe por quê? Porque eu tirei o Marcos humano e coloquei o Marcos espiritual. E quando entrou o Marcos espiritual, a mão humana saiu e entrou a mão de Deus. Quando a mão de Deus entrou, aí as coisas começaram a acontecer. Aí as coisas começaram a acontecer. Mudou toda uma história, uma estrutura. Quando? Quando eu reconheci alguém como meu Senhor. Não era mais meu patrão, meu Senhor. Não era mais as coisas do mundo, meu Senhor. O meu Senhor era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se essa direção entrar no seu coração, então você vai ver milagres todos os dias. Você vai ver sinais todos os dias. Você não vai viver de soluço. O que é viver de soluço? Sou crente, não sou crente. Sou crente, não sou crente. Sou crente, não sou crente. Um dia eu estou cheio de espírito, um dia eu estou... Bom, já viram isso? Sim ou não? Amado, é porque as pessoas estão se segurando em uma parte da história e o resto eles largam. Deus tem que ser o Senhor. O que é Senhor? Aquele que manda, aquele que está acima, aquele que é poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que eu confio, aquele que eu tenho certeza que nunca vai me deixar sozinho. Esse é o Senhor, aquele que está comandando você, que tem tudo que você precisa e não vai te abandonar. Por isso, quando nós falamos de bússola, nós falamos de direção, nós falamos de uma verdade. Muita gente está dentro da igreja e quase anda. Você sabe que entre o norte e o sul tem o quê? Fala, norte, sul, leste, oeste, não tem? Aí você já fala assim, bom, norte, sul, tem o leste aqui no meio. Mas, então essa é a direção para Deus? É. Mas entre, se eu for falar do leste e do norte, não tem mais um nordeste? O nordeste, ele é de repente o norte? Não. Ele é o leste? Ele é o sul? Você percebe? Nós andamos perto muitas vezes, mas criamos espaço para a nossa vida. Nós queremos andar no sudeste, no nordeste, nós queremos andar próximo, mas não queremos andar no caminho. E nós precisamos andar no caminho. Nós precisamos acreditar no poder de Deus. Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo não é o Senhor do domingo à noite, é o Senhor da tua vida. Não é o Senhor do domingo à noite. E outra coisa, que nós falamos lá, a bússola tem que ser e pode ser usada por todo mundo. Ou seja, a bússola não faz acepção de pessoas. Se você for pobre e rico, se você for inteligente, se você não for, se você for culto, não importa. Você comprar uma bússola, ela funciona na sua mão? Funciona. Por quê? Porque ela não tem esse tipo de problema. Ah, mas se eu estiver no Brasil, ela funciona? Funciona. Se eu estiver na Europa, ela funciona? Funciona. No Japão, ela funciona também. Problema geográfico também não existe.
Se eu começar a entender isso, eu vou entender que não importa onde eu estiver, ela vai marcar para mim o leste. Ela vai marcar para mim sempre aonde está Deus, aonde está o Senhor, aonde está o Deus da sua vida. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Espera aí, eu preciso viver a palavra e preciso saber onde está de verdade Deus. Eu preciso, quando as pessoas vierem falar comigo, eu ter convicção onde está Deus. Porque se eu não tiver convicção, meu irmão, cada pouco vai aparecer uma pessoa dizendo para você o quê? Não, você está exagerando, vai mais para lá. Não precisa tudo isso também não, espera aí. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a Bíblia diz que no final dos tempos, alguns apostatariam da fé. Quando ele falou que o pessoal apostataria da fé, abandonaria a fé, ele não está falando que as pessoas vão sair só de Deus para o inferno. Não, eu não quero mais viver Deus, eu quero viver Satanás. Não. Eles começam a tirar partes que não são convenientes a ele. Eu quero viver a minha vida do meu jeito. Eu quero viver no adultério, eu quero viver na mentira, eu quero viver na desobediência, eu quero viver na irreverência a Deus, ou seja, não honrar a Deus. Eu quero até dentro da igreja, porque hoje muita gente é crente, eu quero, participar desse grupo social. Deus não está procurando um grupo social, Ele está procurando filhos, aqueles que tenham a marca do sangue, aqueles que vivam a promessa. E isso precisa entrar no nosso coração. A nossa boca tem que ser boca profética, de realização, de transformação, de verdade. Porque senão, amado, você vai ver o pessoal sempre... Aí daqui a pouco vem alguém e fala assim: estou mudando de igreja. Por quê? Porque não acontecem as coisas. Você acha que Deus precisa da igreja, estrutura, para fazer acontecer alguma coisa? Ele precisa de corações. Ele precisa de discípulos, pessoas que queiram seguir a orientação. Ele precisa de um povo que ame a palavra dele. Que, olha, mas vai ser difícil. Tá bom, que seja, mas eu vou viver a presença de Deus. Eu vou viver a manifestação do Senhor. Por quê? Porque lá no fim eu receberei a coroa da vida. Lá no fim eu vou ter um lugar para morar no céu. Lá no fim haverá uma diferença para aqueles que servem daqueles que não servem. Nós precisamos identificar isso, porque diz que Jesus vai voltar para buscar o quê? O que Jesus vai voltar para buscar? Ele vai voltar para buscar, o pessoal fala assim, a sua igreja. Quando ele fala a sua, ele muda toda a configuração de igreja. Por quê? Porque se ele falasse, Jesus vai voltar para buscar a igreja, quem ele buscaria? Tudo que é igreja. Aquela que é permissiva, aquela que é enganosa, aquela que de vez em quando faz coisa certa, faz errado, não importa. Tudo é igreja. Então quando ele fala da sua igreja, ele está falando de pessoa por pessoa. Ele está falando cada um de nós separadamente. A Bíblia diz que o dia do arrebatamento, o dia do arrebatamento virá, e haverão dois, e um poderá ser tirado e o outro ficar. O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele fala dois, ele não fala dois amigos simplesmente. Ele está inclusive citando um casamento. Um poderá ser tirado e o outro ficar. Ele está falando muitas vezes que de um carro ou em qualquer lugar, uma cama, um ser tirado e o outro ficar. Ele quer dizer que ele sabe muito bem aquele que é igreja de Cristo e aquele que é visitante, transeunte, passante na igreja de Cristo. Aquele que procura a igreja só para falar assim: eu sou boa gente. E aquele que vive a palavra de Deus. Hoje nós estamos precisando identificar quem é o Senhor da nossa vida, quem é o Deus da sua vida, o que está acontecendo, por que é que nós estamos precisando falar a mesma coisa 20 vezes, por que é que todo dia eu preciso, prova para mim que Deus é o Senhor. Aí vai lá e prova, passa um tempo, hoje eu não estou bem, acordei mal,
Então prova para mim que Deus é o Senhor, tá? Então a pessoa vai lá, explica tudo de novo, passa lá mais uma semana, daqui a pouco a pessoa vem lá e fala assim: mas prova para mim que existe céu e inferno. O que está acontecendo, irmão? Essa pessoa não colocou toda essa informação para dentro do coração, está do lado de fora. Mas por que está do lado de fora? Porque ele ouviu, mas ele não colocou em prática. Quando ele colocar em prática, o que vai acontecer? Sinais e maravilhas virão. Por quê? Porque a presença de Deus, meu irmão, é como um holofote. Quando você acende ele, não tem escuridão que resista. Não tem. Então nós precisamos abrir o nosso coração para ver agora o que Deus tem preparado para nós, para viver agora o que Deus tem preparado para nós. Isso vai tirar essa dúvida. O pecado entra com facilidade porque a gente não enxerga Deus como o Senhor de todas as coisas. Você imaginou? Quando você vai até o zoológico e de repente tem a jaula do elefante, ou do leão menor, do leão mais simples, e aí o cara fala assim: o senhor quer visitar a jaula do leão? Você pode entrar lá dentro. Você iria? Sozinho? Por que não? Porque ele pode morder você, ele é grande. A terra é estrado dos seus pés. Qual é o tamanho de Deus? Qual é o poder de Deus? Criou as terras, os céus, os luminares, criou tudo. Disse: haja luz e houve luz. Só fazendo, haja e foi acontecendo. Qual é o poder de Deus? Se eu pensasse nisso, eu não ficaria mais em dúvida. Se eu entender isso, eu não fico mais em dúvida se existe inferno. Eu não fico mais em dúvida do que Deus pode fazer. Mas eu todo dia fico imaginando: eu não posso mesmo sair fora da rota? Eu não posso mesmo trair minha esposa ou meu marido? Eu não posso mesmo roubar? Eu não posso pegar aquele negocinho da empresa, é pouca coisa. Eu não posso mesmo, adulterar as notas fiscais. Eu não posso mesmo. Por que acontece isso? Porque eu estou fragilizado. Eu ainda não acredito em Deus verdadeiramente. Eu ainda acredito nas coisas que eu estou vendo. E aí precisa mudar. O nosso óculos está embaçado. Está na hora de tirar os óculos do mundo e colocar esses óculos novos do Espírito Santo de Deus. E eu vou enxergar tudo que está acontecendo profundamente. Eu vou ter revelação. Os dons estão para todos, mas quantos querem os dons? Alguém quer dom? Então, o que você faria se você fosse usado? Você é o cara, você ora e o enfermo é curado. Você ora e o câncer pula pela boca. O que você faria? O que você ia fazer, irmão? Sabe por quê? Você ia ter que dar o seu tempo para isso. Sabe o que você ia ter que fazer? Deixar um pouco aquele seu orgulho de lado, porque alguém, quando vomitasse o câncer, podia voltar a vomitar em cima de você. E aí você ia ficar magoado: sujou minha calça, olha, essa calça era nova. Por quê? Porque a cabeça não está ligada ao fato. Você precisa mudar a sua conformação. Deus, eu quero ser usado por Ti, e eu quero viver a alegria de ver a Tua glória. Quero viver o poder de estar ligado a um Deus todo-poderoso, tremendo. A pessoa pergunta para você: por que você largou o emprego que todo mundo sonha? E se você pensa, você fala: sei lá, será que eu fiquei louco? Não, eu encontrei algo que era maior do que tudo que eu já tinha vivido. E quando você encontra algo maior, você fala assim: eu quero esse negócio aí. Você pode perguntar, se perguntar para quem tem carro bom, ele nunca quer o pior, ele quer outro melhor. Mas o dia que você encontra o melhor, você deseja ele. Quando a gente encontra a presença de Deus, o resto é resto, já não vale mais. Então hoje o que Deus quer falar para você é que é hora de você ter essa mudança. Nós precisamos fazer tudo para viver a promessa de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ler não só aquela parte que, e aí ele pediu e veio um milagre. Eu preciso ir lá em Apocalipse.
eu preciso ir lá em Ezequiel, eu preciso ir lá em Isaías, e começar a ler e ver as promessas de vida eterna, de mudança, que essa carne velha sua, ela foi nova, mas um dia vai ficar velha, e um dia ela vai começar a ficar assim enrugada, e um dia o seu cabelo vai ficar assim esbranquiçado, e um dia você vai começar a envelhecer, e mesmo que o arrebatamento não seja agora, seja daqui a alguns anos, você vai ter que sair dessa terra. Epa! E aí? Quando você for sair, como é que vai ser? Vai sair por cima ou vai sair por baixo? Você viu que 4 ou 5 falaram por cima, o resto falou, estou esperando o elevador para saber para onde ele está indo. Não tem 2 botãozinhos no elevador? Um é para cima e o outro é para baixo. Qual você está deixando apertado? Será? Será? Porque se você está apertando para cima, você está vivendo a palavra de Deus, você está vivendo a presença de Deus, você está vivendo a orientação de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Mas se você não estiver fazendo isso, desculpa, só entre nós, você está apertando de baixo, e é arriscado. Apóstolo, eu apertei os 2, legal, vamos ver qual dos 2 chega primeiro para você. Mas não é verdade? Quando você aperta os 2 botões, você não sabe qual vai chegar primeiro, pode chegar um, pode chegar outro. Se chegar para cima, se estiver bem, cheio da presença de Deus, glória a Deus. E se chegar para baixo primeiro, você já era, já foi, vai descer. Ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu juízo. Não tem, apóstolo, eu entrei para descer, mas eu posso esperar quando bater lá no fundo, apertar novamente o último andar? Não, ao homem só é dado morrer uma vez. E aí, o que nós vamos fazer? Então agora é a hora de nós começarmos a entender que nós sabemos a direção. Você está dentro de uma igreja, não está? Está ouvindo a palavra do pastor, não está? Ele está falando para você de salvação, não está? Ele está falando de verdade, vida eterna, não está? Ele está falando de princípio de Deus, não está? Ele está falando de arrebatamento, não está? Então agora a escolha é sua. Não dá para jogar. Não, mas sabe o que acontece? A minha mulher, ela me tira a paz. Não, sabe o que acontece? Meu marido me tira a paz. Não, sabe o que acontece? O patrão, ele me empurra, quando eu vejo eu já passei para o lado de lá. Irmão, desculpas são como trapos de imundícia. Não, essa justificativa não serve. Quando você resistir, o diabo vai fugir de você. Enquanto você não colocar Deus na frente e resistir, ele vai levar você, e você não vai poder dizer nada. Então é hora de mudança, estabelecimento. Será que você já parou para pensar nisso? Primeiro, nós temos que ter uma vida orientada por Jesus, e segundo, temos que fazer parte dos projetos de Jesus Cristo para sempre. Não é fazer parte do projeto de Jesus hoje. Estou desempregado, quero casar, minha vida está uma droga, uma caca, não sei o que, eu vou até orar. Aí a misericórdia de Deus é grande, e ele até consegue. Passa um tempo, ele não leva Deus mais a sério. Você imagina o diabo vendo Deus pegar você que estava na mão dele, tirar você da mão dele, te levantar, e depois você larga de Deus? Sabe aquele cachorro que está do outro lado da cerca, e você está do lado de cá e ele está latindo, você está assim, tenho medo de você não, está do outro lado da cerca. Mas um dia você brincou e deixou o portão aberto, e o cachorro viu o portão aberto. O que você acha que o cachorro vai fazer? Buscar uma madeirinha para vir lá, joga para mim buscar. Ele vai te mastigar. Pá, pá. Esse é o diabo. Ele reconhece o poder de Deus, mas ele sabe também quando você já está fraco, quando você já perdeu a intimidade com Deus, quando você largou de Deus. Ele sabe. Por isso não existe mais ou menos, é tudo ou tem que escolher um lado. Eu quero viver Deus, eu vou viver Deus, e o inimigo não vai passar daquele limite. Por quê? Porque há uma porção especial. Eu levei um susto quando eu fui a última vez nos Estados Unidos, e o pessoal estava me mostrando uma cerca que você não enxerga, né? Você põe
a coleira no cachorro, ela é eletrônica, e tem uns pontos nos lugares devidos. Aí você não vê muro nenhum, nada, e tem um cachorro malvado lá do outro lado. Só que, como ele tem aquela coleira e tem aquele sistema, fica ligado. Então, quando ele vai passar, chegar pertinho daquela barreira, dá um choque nele, ele para na hora. Ele olha para você, mas ele sabe assim, não dá para ir, é muito forte, pode até, se ele passar mesmo, ele desmaia, tão forte que é. Então é uma barreira eletrônica. Eu imagino essa barreira espiritual, que o Espírito Santo de Deus, a manifestação do poder de Deus, o nome de Jesus, está à nossa volta, e de repente o cachorro, o capetoso, doidinho para pegar você, ele vem, mas ele sente, opa, aí não, aí tem unção, não dá para chegar, aí tem unção. Enquanto tiver energia elétrica, tem uma barreira. Se acabar a energia elétrica, ele faz, chegou o dia, pá, já era. Por isso tem uma bateria auxiliar e um monte de coisa nesse equipamento. Mas é assim que o crente vive. Duvido me pegar, vem pegar, eu estou com Deus. Aí um dia ele começa a largar, não ora mais, não faz mais nada. Aí ele fala, até a barreira. Aí ele nem percebe, porque a barreira não tem lá um monte de coisa, grade, não, tem só os pininhos lá assim. Todo o controle está lá dentro, está sem energia. Daí o cachorro vai e pega. Hoje nós precisamos, eu estou brincando e fazendo para vocês algumas parábolas aí para você entender, algumas comparações, para você entender da necessidade do Espírito Santo de Deus, de quanto é importante você estar debaixo da proteção dEle, de como você precisa viver todos os dias com o Senhor. Deus não é, Deus é o Senhor do domingo, para cristão não é. Deus é o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O Senhor é o Senhor da minha vida. Não quero ficar um minuto sozinho sem Ele, não quero viver um tempinho, Senhor, senta aqui, aguenta aí um pouquinho, vai tomando sorvete, eu só vou dar uma pecadinha e eu já volto. Você acha que Jesus vai ficar sentado esperando você dar uma pecadinha e já voltar? Não, só vou ter um relacionamento aí, um negocinho e já volto. Quando você largar Ele, você está sozinho. E aí, meu irmão, você precisa se arrepender para voltar a ter essa intimidade. Não é simplesmente, voltei para a igreja, levanta a mão, faz uma oração, Senhor, olha, eu estou aqui, não liga não, Senhor, eu ainda te amo, foi só um pecadinho, um pecadaço, um pecadolaço. Não, irmão, arrependa-se. E se houver arrependimento, você não voltará a pecar. Mas como é que eu sei se ele está arrependido? Arrependeu, não volta a pecar. Ele dói, ele larga. Agora, se ele não se arrependeu, se é só porque ele está com medo, aí ele vai, faz uma oração, pede, olha, eu estou aqui com um problema, aí todo mundo ora, tadinho, puxa vida, voltou para as drogas, olha, está aqui, libera ele, mas ele não fica liberto, porque não há arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Ele continua com o pecado na sacola, não está mais aqui, mas está aqui guardado, para qualquer momento ele pega de volta. Nós precisamos ter essa convicção, que a direção nós temos. Diga, eu tenho a direção, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus Cristo, eu sei quem é o Espírito Santo. Quando eu sei, então não há um oculto. Pô, se eu soubesse onde era esse endereço, eu ia. Não, eu sei o caminho para o céu, eu sei a promessa de Deus. Salvação e fé é importante, nós temos que ter uma vida orientada por Jesus. Se nós não tivermos uma vida orientada por Ele, não haverá salvação e não haverá manifestação da fé. E Romanos 10, 9, olha o que ele fala, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto
que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Quem não adquire a intimidade verdadeira, nunca conseguirá confiar o suficiente para viver junto a Cristo em todo o tempo, tanto nos dias tranquilos, como também nos dias de dificuldade. Eu preciso adquirir essa intimidade. Quando você quer ter intimidade com uma pessoa, como é que você faz para adquirir isso? Chega perto, você tem que se aproximar, você tem que compartilhar, você começa a saber o que ela pensa, você começa a buscar, sabe, deixa eu ver se o que ela pensa vai de encontro ao que eu penso. Esse é um relacionamento de intimidade verdadeira. Eu preciso viver isso. E ele fala uma coisa interessante aqui, ele fala assim, ó, com o coração crê. Por que crer com o coração? Não. Porque você reparou que os nossos sentimentos estão colocados dentro da alma? O seu sentimento não está na mão, não está no pé, não está nas costas, está na alma. Seus sentimentos estão colocados aí. Então ele fala assim, ó, com o coração crê. Quando você gosta de uma pessoa, você tem um carinho por uma pessoa, quem gosta daquela pessoa é a sua mão? É o seu pé? É o seu espírito? É a sua alma, porque o teu sentimento está colocado na alma. Se você não colocar dentro da sua alma, do seu sentimento, o tamanho do amor que você precisa ter por Deus, se você não trouxer esse relacionamento de convivência, de dia a dia, o que vai acontecer? Daqui a pouco você está abrindo mão. Então eu preciso crer com o coração, eu preciso trazer essa verdade da salvação para cá, para dentro da minha alma. Quando você vai pôr a mão numa panela que está em ebulição, você põe a mão tranquilo lá? Por que não? Por que você sabe que queima? Porque você já viu alguém ser queimado, ou você mesmo já se queimou. Mas onde ficou esse sentimento guardado? Na alma. Se esse sentimento ficou na alma, é porque alguma coisa complicada aconteceu. Mas também tem um outro lado. Você quer ver uma coisa interessante? O cachorro, né? O cachorro, a gente dá um biscoitinho para ele e passa a mão na cabeça dele. Outro biscoitinho e passa a mão. Depois de um tempo ele está o quê? Seu inimigo ou seu amigo? Eu tinha um cachorro em casa antes de casar. E era um pastor alemão, uma pastora alemã, né? Um cachorro. E eu tinha o maior medo, porque ela quase me mordeu uma vez. Eu ganhei ela já grande, aquela coisa. Era para defender a casa, porque a casa ficava vazia. E aí um dia eu encontrei a vizinha minha lá e falei para ela assim, ó, não deixe as suas crianças, porque não tinha o portão da frente, só tinha uma porta lateral assim, daquelas de ferro, sem os vidros. Falei, não deixe sua criança chegar perto da porta, porque essa cachorra morde. Ela falou, é? Tá. A mulher não deu o menor valor. Falei para ela que é o perigo a criança, ela tinha 3 crianças, que as crianças fossem lá e o cachorro mordesse. Um dia eu encosto o carro, sabe onde estava a criança? Com as 2 pernas para dentro, assim sentada, na porta de ferro. Eu parei, nem queria respirar. Falei, o cachorro vai pegar a criança. Quando eu saí do carro lentamente, fui chegando perto, sabe o que ela estava fazendo? Sabe essas bolachas de sal? Ela tirava do pacote, punha na boca da cachorra, assim, aquela bocona de pastor alemã. A cachorra fazia assim, ó, tec, 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 mas não chegava no dedo dela. Quando chegava perto do dedo dela, ela falava, isso é para mim. Aí ela tirava outro do pacote e punha de novo. Eu olhei para aquilo e falei, não, cachorra, você é malvada. Você foi dominada por uma criança. Aí a mãe da criança saiu. E eu falei, você é louca. Eu falei que esse cachorro morde nada, olha lá o que está acontecendo. Eu falei, eu já tive que indenizar a gente por causa disso, que ela pegou a pessoa. Ela falou, minhas meninas não pegam. E não pegava mesmo. Relacionamento. O bicho pode ser mau, mas quando começa a ter um relacionamento, ele começa a sentir carinho, ele começa a sentir alguma coisa, e nós precisamos perceber isso. Nosso coração está pronto, nossa alma está pronta para relacionamentos. Muitas vezes nosso cérebro
Ele falha. Ah, mas como ele falha? Ele olha para alguma coisa bonita e não valoriza o caráter. Ele olha para a aparência da beleza, ele não olha para caráter, estrutura interna. E ele falha, porque ele passa para a nossa alma sentimentos errados. E a nossa alma vai lá e puxa aquilo. Quantas meninas, quantos meninos namoraram com pessoas erradas? Nossa, o cara é um tigre, ela é uma tigresa, é isso, é aquilo. Depois dá maior bode na vida. Por quê? Porque a alma comprou a ideia que o cérebro passou pelos olhos e deu. Nossa, que corpo, hein? Olha que coisa. Mas não olhou dentro do coração, não olhou o caráter, os comportamentos, e por isso trouxe para ele o quê? Problema. Porque quando uma pessoa tem um problema, ela não desfaz do outro facilmente, se é relacionamento assim, porque aquilo passou para a alma. Você começou a ter um relacionamento, começou a gostar daquela pessoa, começou a gostar e passou a fazer parte dos seus dias, e você já diz assim: estou amando, porque a sua alma comprou essa ideia. Relacionamento. Por isso nós precisamos tomar cuidado com o coração, né? Com o coração crer. Jesus faz morada dentro do seu coração, dos seus sentimentos, da sua vontade. Qual é a ideia que seu cérebro está mandando para a sua alma? Esse negócio de igreja é um saco. Pastor fica pegando no pé, líder só fica dando bronca, e depois querem que a gente fique lá horas naquele lugar, horas. E aí daqui a pouco querem que a gente ajuda nisso, ajuda naquilo. Quando o cérebro manda essa mensagem para a alma, o que a alma pensa? Negativo. Corta esse troço. Igreja é igual problema, relacionamento ruim. Quando o cérebro manda outra mensagem, aqui é onde os milagres acontecem, aqui é onde Deus está fazendo coisas tremendas, aqui eu estou me preparando, porque um dia eu vou sair dessa terra. Eu não sei se é amanhã cedo, amanhã de tarde, daqui a 100 anos, mas um dia eu saio daqui, tem um lugar preparado para mim, está escrito na Bíblia, eu quero ir para esse lugar. Quando o cérebro capta essa imagem e passa para a alma fala assim: eu quero esse negócio, eu quero viver esse negócio aí. Por isso o perigo. O que está jogando dentro da sua alma, irmão? Qual é o sentimento? Ok, para aquela chácara chata, eu tenho um aniversário, eu tenho um convite, eu tenho um passeio, eu tenho aquela amiga, aquele amigo, eu tenho aquele... não vou nada. Teu cérebro está fazendo você de otário. Por quê? Porque a tua alma vai receber mensagens distorcidas e vão roubar o teu crescimento espiritual, e o teu crescimento espiritual é o rumo do futuro da tua vida, é o futuro. Eu tinha amigos na faculdade, e eu tenho amigos na faculdade que tinham muito dinheiro. Dei sorte ou dei azar? Acho que dei azar. Os caras tinham muito dinheiro, então cada um deles tinha uma perspectiva. Sardinha, vamos jogar bilhar. Falei: cara, eu não posso brincar com isso. O dinheiro que eu pago a faculdade, eu não posso ter dependência, eu não tenho dinheiro para pagar a dependência. Calma, rapaz, vamos lá, eu pago a bebida, eu pago a mesa, eu pago o lanche. Não vou. Deixa de ser otário, você é bobo, vamos conosco. Cara, eu não tenho dinheiro. Meu pai tem 2 empresas, se você precisar de dinheiro eu te arrumo. Não fui. Aí veio outro, adorava fliperama na época do fliperama. Ele ia na loja de fliperama perto da faculdade e já saía com um saco, assim ó, lotado de ficha. O cara dava para ele tipo 500 fichas. Aí ele saía e falava: vamos lá pessoal, vamos brincar. Cara, não, eu não posso brincar com ele. Rapaz, tá pago, eu pago. Pega a bebida lá para você, pega não sei o que, pega não sei o que lá. O que a carne falava? Deixa de ser bobo, cara, você não vai ter outra chance. Você pode pegar o que você quiser, o cara está pagando. Aí vinha a menina, vinha todo mundo lá, aquela coisa. Não, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é o meu objetivo. Quando eu terminei a faculdade, pelo menos uns 6 desses caras estavam no 2º ano. Aí eu falei: pô, você devia ter arrastado a gente. Falei: se você me pagasse eu arrastava, vocês me pagavam para não arrastar.
Se me desse dinheiro até... Mas por quê? Porque eu sabia, meu irmão, o dinheiro que eu ganhava, eu só pagava a prestação. E outra coisa, não dava nem para jantar. Se eu não conseguisse chegar a tempo de jantar em casa, eu não ia jantar. Aquele dia não tinha janta. Eu brinquei, já falei isso, é uma verdade. Eu tomava um café, tipo café de primeira, de segunda e terceira. Aquela maquininha que põe lá, tira o primeiro café, no mesmo pó, tira o segundo café, e no mesmo pó, tira o terceiro café. O meu era o terceiro, porque custava tipo 50 centavos. E eles tiravam o sarro de mim. Você é pobre porque você quer, anda com a gente. Se eu andasse com eles, eu ia perder a faculdade. Se eu tenho um projeto, eu tenho que escolher. Com quem que você está andando, irmão? Com quem que você está andando? Com os parasitas, com os mortos, os encostados? Ou você está andando com os vivos, com aqueles que têm parte com Deus? Você está buscando o que para a tua vida? Porque quando acabou, aí eles vinham lá, você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo com a gente. Como é que eu ia fazer, irmão? Eu chegava com um Fusca antigo lá, e eles chegavam de cabine dupla, com sirene, com não sei o quê. Como é que eu vou falar para o cara que ele não vai? Minha voz não tinha comando. Além de tudo, eu não sabia nada de Deus para poder chegar e falar o que Deus queria. Eu ficava pensando, eu não posso pagar, e estava bom, acabou, vou fazer isso. Objetivo, propósito. Quando nós temos propósitos, a gente sabe aonde a gente quer chegar. Se o teu cérebro for inteligente, ele vai dizer para você: salvação, futuro, intimidade, prosperidade, cura, realização, é Deus. Eu não quero outra coisa, eu quero é Deus. Olha aí, alma, aprende, alma, ouve, alma, não seja surda, ouve. Eu preciso estar com Deus, o meu relacionamento será com Deus. Deus pode trazer tudo o que eu preciso para fazer a diferença na minha vida. Deus, a alma não pode dominar. Nós precisamos ter essa verdade. Com a sua boca confessa. Passamos a declarar ensinamentos de Jesus Cristo fielmente, sem permitir interferência na nossa carne. A carne não interfere mais. Não adianta. Eu sei, está aqui. Agora eu vou confessar. Será que você tem coragem de dizer para as pessoas aí fora: eu não posso ir porque eu tenho uma responsabilidade? Eu falei outro dia, tinha um amigo que dava aula em faculdade, e na hora que chegava as reuniões lá da empresa, o pessoal falava para ele assim: não, a reunião vai se estender. Ele falava assim: não vai, cara, eu dou aula na faculdade, eu tenho uma responsabilidade com as aulas, e eu não posso me ausentar. Sabe o que eles faziam? Liberava ele e a gente ficava. Por quê? Porque ele tinha um compromisso, que ele colocava como sério. Quando eu entrei na empresa, e o pessoal foi fazer também coisas, eu já era crente aí na época, o meu diretor também fez a mesma coisa: Marcos, vai ter reunião de terças-feiras à noite, assim, lá em Porto Alegre, bababá. Não vai, cara, esse horário eu tenho uma responsabilidade. Não, somos nós que pagamos o seu salário. Eu falei: eu só pago o meu salário porque Deus permite. Esse cara é louco. Aí ele falou: mas pensa bem. Ele falou: não, quando eu entrei aqui você sabia que eu era crente, que eu era pastor. Eu não vou mudar culto da minha igreja por causa disso, desculpa. Sabe o que ele fez? Foi nos 7 diretores e mudou a data da reunião. A reunião dele precisa ser de quinta-feira, porque de terça ele prega e de quinta tem outro cara que prega. Os caras falaram: isso é brincadeira. Você acredita que um diretor de uma empresa grande chega lá e muda com 7 diretores o dia da reunião, porque um dos gerentes de divisão não podia participar? Porque pregava? Só eu crente, nenhum deles. Mas eles viram o quê? Esse cara é sério, ele não brinca de ser crente, ele é crente. Aí quando você não é muito, ninguém acredita em você. Quando você fala que você tem uma responsabilidade, de quinta-feira eu tenho o time, eu vou ter que estar lá. Lá na minha igreja tem um cursinho que está acontecendo, né? É um cursinho lá que acontece, tal. Você vai ficar trabalhando. Se é na tua igreja e é um cursinho, não é nada de bom. Não, eu estou fazendo um curso que demora 6 meses e que tem lá as aulas assim, e eu não posso me ausentar. Ah, apóstolo, e se de repente ele me mandar embora? Amado, se você for fiel, Deus é muito mais fiel que você. Se você for fiel e você for tirado, porque a palavra de Deus diz isso: aquele que for perseguido por amor do meu nome,
Quantas vezes mais Ele vai dar? 100 vezes mais, além do direito da vida eterna. Mas se você é um crente meia boca, não faz isso. Vai trabalhar. Se você é meia boca, não faz, vai trabalhar. Porque provavelmente você vai deixar uma brecha tremenda e o cara vai dizer, tá vendo? Esse cara não é crente de coisa nenhuma. Um dia ele fala de crente, outro dia ele faz coisa errada. Deixa ele embora. Cuidado, seja de verdade. Fica na posição, né? Ser discípulos de Cristo, temos que fazer parte dos projetos de Jesus Cristo, sempre. Mateus 5 fala assim: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Deu para entender? Se eu não entender isso, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, aí a coisa fica ruim. 19. Qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele porém que o cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Não dá para fazer vamos dar uma pregaçãozinha meia boca, uma levinha, uma diet, uma light. A palavra de Deus é uma só, irmão. E ela vem para corrigir, para restaurar, para fortalecer, para transformar, para nos colocar numa posição de reverência e referência. Nós somos reverentes a Deus e referência a quem está próximo de nós. Essa verdade tem que estar clara no seu coração. Se você não entender isso, não adianta. Nós temos uma posição, nós somos bússola, nós somos direcionamento correto, nós somos aqueles que vamos mostrar o caminho e vamos ver Deus realizar. Aleluia. Nós, aponta assim para você falar: nós. Eu. Não é a pessoa que está do seu lado. A salvação é individual. Se você quer, você pode. Se você não quer, você se esconde. São escolhas. Então nós precisamos tomar uma posição. Terceiro, viver livre do jugo. Fala, viver livre do jugo. Olha o que ele fala em Gálatas 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornareis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 5: porque nós, pelo Espírito de fé, aguardamos a esperança da justiça. Corrieis, 7, corrieis bem. O que vos impediu? Para que não obedeçais à verdade. Corrieis bem. Ele está falando de quem era crente ou de quem não era? Se ele fala corrieis bem, ele está falando de alguém que corria, de alguém que era. E ele coloca aqui: quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem mudou a sua concepção? Quem mudou a sua base? Quem mudou a sua estrutura? Quem tirou você da posição que você estava? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Essas mudanças intempestivas não vêm de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a... O que ele quer dizer? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Pecadinho pode? Enganinho pode? Mentirinha pode? Uma bebidinha? Ele diz um pouco, não muito, um pouco de fermento vai fazer estragar toda a massa, vai estragar toda a sua intimidade com Deus. Um pouco, não precisa muito não, é só um pouco. Por isso o diabo, quando fala para você, ele não fala assim: abandona o teu Deus, vai embora. Ele não fala isso aí.
Ele fala: nossa, mas agora tudo isso, qualquer coisinha agora é motivo, porque um pouco de fermento. Ele só precisa colocar uma mentirinha, um enganinho, um namorinho pesado, uma desobediênciazinha aqui, uma manipulaçãozinha lá, é o suficiente. Ele abre uma brecha, aonde o diabo vai poder trabalhar. Um pouco de fermento leva a toda a massa. Reconhecer que foi liberto e não se permitir voltar às garras de Satanás. Eu preciso ter isso no meu coração. Eu sei quem eu sou, eu sei o que estou fazendo, eu sei qual é o projeto, e eu não vou abandonar. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Você foi chamado para ser vencedor. Você não foi chamado para ser derrotado. Você foi chamado para ser cabeça. Você não foi chamado para ser cauda. Você foi chamado para estar por cima. Você não foi chamado para estar por baixo. Ele diz: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Ele quer suprir a sua necessidade. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer transformar os seus dias. Ele quer restaurar aquilo que está quebrado e dar a você a resposta que você precisa. Mas não de qualquer jeito, nem com mentira ou engano. Não, eu vou falar uma mentirinha só para bispo, para pastor tal. Eu vou dar uma jogadinha. Amado, quando você começa com esse tipo de atitude, você está dando liberdade para o diabo trabalhar na sua vida. Não existe mais ou menos. É assim, sim, não. Tudo que é diferente desse é procedência maligna. Então parou. Eu vou fazer o que é certo. E quando eu tiver algum problema, eu vou procurar o meu líder, vou sentar com ele e vou dizer para ele: olha, minha cabeça está atrapalhada, eu estou sentindo dificuldade, eu preciso da sua ajuda, me coloca de volta na posição, porque eu não quero perder o que eu já ganhei. Aí Deus vai usar. Agora, quando começa a tentar manipular, é quando vem o engano, e quando o engano vem, rouba a paz, rouba a intimidade, rouba a realização, e aí começa. Você imagina se de repente Judas, ele chegasse, fosse até Jesus, me ofereceram as moedas e eu aceitei. Não sei o que fazer agora, cara. Eu ia entregar você, está aqui as moedas, ó. O que eu faço agora? Jesus podia ter dito para ele: volta lá, joga as moedas, corta o barato, fecha aí, pede perdão, arrepende do seu caminho e acabou. Mas ele foi lá: eu não quero mais, isso é moeda de sangue inocente. Ele foi se arrepender para quem? Para os fariseus. Ele não foi se arrepender para Deus, ele foi se arrepender para os fariseus. Ele foi se arrepender no lugar do pecado. Eu estou dentro do motel com a minha namorada, eu não deveria estar aqui, eu estou arrependido. Namorada, eu estou arrependido. Namorado, eu estou arrependido. Onde vocês estão? Dentro do motel. É um lugar bom para se arrepender? Vai se arrepender nos pés do Senhor, vai mudar a tua vida na presença de Deus. Desculpa, eu peguei o dinheiro, realmente esse dinheiro eu não devia ter roubado, eu roubei da empresa e tal, Senhor, me arrependo, eu nunca mais vou roubar, vou usar só esse mesmo. Olha, houve arrependimento? Você percebe? Existem coisas que demonstram o tamanho da verdade que você está declarando. Não precisa ninguém ficar com uma fita métrica tentando medir a tua verdade está ligada ao teu comportamento, está ligado ao teu posicionamento, está ligado à tua fidelidade com Deus e com aqueles que te lideram. Se não há fidelidade nisso, não há realização. Então a mudança está aqui dentro, e Deus não está te cobrando, Ele está te esperando. Tem gente que diz: Deus está me cobrando. Não, Deus não está te cobrando, Ele está te esperando, porque se Ele estivesse te cobrando, Ele colocaria um jugo sobre você. Como Ele está te esperando, Ele está de braços abertos dizendo: vem, se arrepende, muda a tua vida, muda a tua estrutura hoje. É diferente. Precisamos viver a promessa. Quarto, está disposto a amar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que ele está falando? Ele fala assim: você tem liberdade, mas não use a liberdade de forma errada. Se você é crente, sua boca também tem que ser, seu coração tem que ser. Quais as palavras que saem da sua boca? Como é que você se comporta? O que é que você fala? Como é que você divide? Qual é a tua posição? É muito claro, né?
Não dê liberdade para a ocasião à carne. Não dê liberdade para a ocasião à carne. Ou seja, não faça. Sabe, estou chateado hoje. Fulano errou. Você viu lá na televisão aquele pastor lá? Ele roubou, então não dou mais dízimo. Não dá uma ocasião para a carne não, irmão. É você fazendo as coisas certas para Deus, segundo o que a palavra diz que é certo, não o que as pessoas dizem que é certo. O que a palavra, os princípios de Deus estão mantidos na Bíblia. Para quem? Para todo mundo. Mas tem gente que não cumpre. Problema da gente que não cumpre, porque Deus não vai julgar você pela gente que não cumpre. Ele vai julgar você pelo que está na palavra. O dia que for para entrar no céu, Ele vai dizer: olha, está aqui, você não cumpriu essa parte. Então a avaliação sua vai ser pela palavra. Então eu ando pela palavra e não dependo de ninguém. Se cair 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Estou livre. Sim ou não? Sim. Ser exemplo para as outras pessoas, ter uma vida santa na presença de Deus e do mundo, estar pronto a distribuir o que você recebeu de Cristo. Você está pronto a distribuir o que você recebeu? Glória a Deus. O quanto você consegue amar ao teu próximo? Glória a Deus. Mas o quanto você consegue amar o próximo? Porque tem gente que não ama nem a si mesmo, aí complica. Não tem? Tem gente que não se cuida, gente que não faz as coisas da forma certa, gente que... Então ele não ama ele mesmo. Como é que ele vai cuidar de alguém? Tem pessoas que foram machucadas, estão aí feridas, e nunca conseguiu ter um relacionamento positivo com o pai, com a mãe. Tem pessoas que aí casam, e aí começa uma confusão, porque espelha a mãe na esposa, ou espelha o pai no esposo, e nunca teve lá um relacionamento bom em casa, e ele começa a ver isso. Foi tão machucado pelo pai, que ele nunca acredita em Deus, como a gente fala, Deus é pai, filho, Espírito Santo. Ele olha para Deus e ele fala: não, meu pai não foi bom, isso também não é bom. Então nós precisamos tomar muito cuidado, curar a nossa alma, buscar em Deus. Você não está na igreja, amado, simplesmente para ficar sentado. Você está para ser tratado, curado, restaurado, fortalecido, transformado e abençoado. Por isso que tem um encontro face a face. O encontro face a face, ele tem uma destinação. Vocês querem levar a gente para depois colocar a gente na célula, vocês querem prender a gente, não é? Não, irmão, nós queremos libertar, não prender, libertar, tirar o jugo e dar liberdade, leveza, para a pessoa poder viver a promessa de Deus, para poder viver aquilo que Deus tem de melhor. Por isso tem um encontro, por isso tem a célula, para tratar, para apoiar, para ajudar, para cuidar. Essa é a função, para que a pessoa mude a visão. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai amar o próximo como ela mesma, porque agora ela se ama. Agora ela tirou de dentro dela tudo que machucava, e ela passou a ser uma pessoa leve. Então agora ela vai olhar no espelho, vai poder ver ali a filha ou o filho de Deus, que foi guardado, protegido, abençoado, e ela vai desejar ajudar as outras pessoas. De que maneira? De forma que a palavra de Deus possa entrar, possa restaurar, possa curar. 5, buscar viver no Espírito. Viver no Espírito é bom? Uau, tremendo. Versículo 16: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Matou, né, irmão? Se eu quero viver no Espírito, eu tenho que andar no Espírito. Se eu andar no Espírito, eu não vou deixar a minha carne falar mais alto. Eu não vou permitir que a minha carne domine a minha vida. Como que é a minha carne dominar a minha vida? É fácil, irmão. Quando as coisas do mundo começarem a dar ordens para você, e você sabe que está fazendo a coisa errada, quando você foi chamado para fazer uma grande obra para Deus, e abandona Deus para viver as coisas mundanas, aí você começa a perceber. Quer ver já dá problema? Está vindo aí um tal de carnaval. Alguém conhece? Às vezes que nós fomos evangelizar lá, o grupo foi evangelizar lá, o que encontraram de crente desviado lá não foi... A última vez eles estavam, acho que conseguiram alcançar umas 50 pessoas no evangelismo. Dessas 50, acho que uns 25 eram crentes.
Um presbítero de uma igreja lá saiu numa disparada, gritando: o Senhor me achou aqui, Jesus. Saiu correndo. E o pessoal correu atrás dele, mas correu atrás dele para falar para ele: não tem nada a ver, nós estamos aqui para te servir, papapá. Quando conseguiram pegar ele, não, eu sabia que Jesus ia me pegar, eu sabia. Jesus não estava pegando ele, Jesus estava protegendo ele. Porque se mandou crente encontrar crente, e ainda mais ministro, é porque Deus queria fazer o que para ele? Proteger, abençoar, livrar ele do mal. Aí ele ajoelhou lá, o pessoal orou, ele foi embora para casa, sabia que não devia ter vindo. Mas quantos crentes vão lá para a avenida? Não, só vou assistir o carnaval, eu não vou pular. Você viu o cara lá? Sim ou não? Estou assistindo só. Pá, né? Só estou assistindo. Meu irmão, os teus olhos são a candeia do seu corpo. Tudo que entrar pelos teus olhos será registrado no teu cérebro. Depois de registrado no teu cérebro, desculpa a honestidade, você nunca mais consegue apagar. Não tem como apagar, está registrado. Seu cérebro é fantástico, foi feito por Deus, coisa de primeira qualidade. Então aquilo que ficou registrado lá, está registrado. E a qualquer vez que você vê algo similar, ele chama. É como um arquivo. Quando você coloca lá a primeira letra do nome lá, aparece tudo que é com C. Depois você coloca o A, aparece tudo que é com CA. Depois você coloca CAD, ele coloca. E depois você coloca, escreve cadeira, aparece todo tipo de cadeira. Isso, o seu cérebro é assim. Toda vez que vem algo parecido, ele chama lá na gaveta 17 do 5º arquivo e traz de volta. Alguém lembra de alguma coisa de quando era criança? Quem lembra? Mano, você imaginou quanta informação você teve e está aí dentro? Quanta coisa? Está lá. Deve estar na gaveta 172 do arquivo 19, mas está lá. Por isso, quando nós vamos para esse tipo de coisa, primeiro, quem coordena a maior parte das escolas de samba? Jesus? Ou é a Pombagira junto com o Iemanjá, junto com não sei o que lá, junto com os Exu da Silva? Mas não é? Não, irmão, eu já fui do mundo, peraí. Vocês estão pensando que eu nasci dentro da igreja? Eu não nasci dentro da igreja, não. Vocês começaram a tocar, eu não nasci dentro da igreja, não. E eu conheci os diretores. Eu conheci um diretor que se converteu e foi me converter, né? Tem um diretor de bateria que foi me converter. Então a gente conhece isso demais, de passado. Antes é consagrado, antes é entregue, antes é não sei o quê. Aí a pessoa vai lá e vai com a cara mais assim: não, eu vim aqui porque, nossa, quanta coisa linda, hein? Olha o que Deus faz. É verdade, irmão. Aquela morena, aquele homem, aqueles negócios, tudo que fizeram, tudo são coisas fantásticas, mas não nos diz respeito, não faz parte da nossa vida, e nós precisamos ter isso no coração. E tem gente que às vezes fica na madrugada e entra naqueles bailes da madrugada na televisão, no canal, né, aqueles canais de net e tal. O que ele está vendo lá no baile não sei das quantas, no baile não sei das quantas? Ele está satisfazendo o seu desejo da carne. Então ele está colocando para dentro dele espaço para o inimigo atacar. Nós precisamos buscar viver no Espírito. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Eles brigam, o Espírito tentando te dar força para vencer, e a carne tentando derrubar você, porque ela sabe, senão você vai sair da mão dela. Então, cuidado, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí, mas é legal, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em Espírito, andemos também em Espírito. Nós temos que abandonar a visão do mundo. Não existe para Deus pessoas meio convertidas. Fala para o irmão do lado, não existe meio convertido. Fala para ele, desculpa, eu tenho que falar isso para você. Não existe meio salvo. Não dá. Não, apóstolo, eu tô assim quase. Existe isso? Ou é ou não é. Esse negócio de quase é para inglês ver, como diz, só para. Você está convertido? Eu estou indo na igreja. Irmão, está indo na igreja, às vezes a gente compra algum objeto e os caras vêm entregar. Tem o cara da Marmitex que entrega todo dia. Ele pode falar, eu vou na igreja todo dia. Todo dia ele vem aí entregar Marmitex, todo dia. Mas isso aí está na igreja? É bom vocês saberem. Nós precisamos, ser convertidos de verdade. Nós não podemos brincar. Somos exemplo para a conversão de vidas, ou somos pedras de tropeço para a conversão de vidas. Temos que ter o fruto do Espírito em nós, para ensinarmos os novos convertidos. Se eu não tiver o fruto do Espírito em mim, como é que eu vou ensinar os novos convertidos? Eu vou dizer para ele o que pode e o que não pode fazer? Eu vou dizer para ele assim, você precisa ter amor, você precisa ter gozo, paz, longanimidade, longânimo, benigno, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí ele fala assim, mas peraí, vou falar uma coisa para você. Você não é longâmino não. Você é o cara que ensinou uma vez, a segunda já manda o braço, já fala um monte de coisa. E aí, você vai falar o quê? Não, mas eu estou quase convertido. É que só falta essa parte. Eu vou dar uma acertada nesse lado e vai ficar tudo bem. Não, eu preciso deixar que o fruto do Espírito, que você viu que ele fala fruto do Espírito. Você já comprou alguma vez só a semente da maçã, quando você foi comprar fruta? Não existe. Você vai comprar um fruto, você compra uma maçã, me dá uma maçã, o cara te vende uma maçã. Mas quando você compra a maçã, ela vem a casca, ela vem a polpa, ela vem a semente, e dentro da polpa vem a tal de vitamina, tem algumas coisas lá, mas não vem separado, me dá só a vitamina tal da maçã, não tem aquilo lá, porque ele está vendendo fruto. Por isso o fruto é completo. Não existe, olha, eu tenho um pouco do fruto do Espírito, você não tem fruto do Espírito. Se você tiver o fruto do Espírito, você tem amor, você tem gozo, você tem paz, tem longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você tiver isso, você tem o fruto do Espírito. Se você não tiver isso, você não tem o fruto do Espírito. Então nós precisamos entender que nosso chamado não é para ser mais ou menos, é para ser completo, é importante. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eles deixaram fora as suas paixões, os seus hábitos, suas manias, seus ensinamentos do mundo, e ganharam os ensinamentos de Deus para eles. Apóstolo, mas é possível isso? Irmão, pode ficar tranquilo que é possível, dá para fazer, dá para você viver uma vida em paz, dá para você ter uma família, dá para você ter uma esposa só, dá para você ter um marido só, dá para você, sabe como? Quando a gente coloca Deus na nossa vida e começa a orar com Deus, aí ele entra e ele começa a fazer morada, vida, realização. Caso contrário, a gente começa a quebrar galho, e aí complica. Temos que destruir as obras da carne em nós. A verdadeira conversão demonstrará isso. Destruir as obras Você reparou que ele fala fruto do Espírito? Um só. E ele fala obras da carne? Várias. Olha como é perigoso isso. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, não pode existir. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
Mas eu sou crente. Mas diz que a oração contrária é igual ao pecado da... Sujou, hein, irmão? Quer dizer que quando eu oro contra alguém, eu estou com o pecado da feitiçaria em mim? Pois é, querido. Nós não temos liberdade de orar contrário a ninguém, porque a Bíblia diz isso. A oração contrária é igual ao pecado da feitiçaria. E aí a Bíblia diz o quê? Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Sujou. Então eu não oro contra as pessoas, eu oro para Deus abençoar as pessoas, eu oro para Deus converter as pessoas, porque quando alguém converter de verdade, ele vai ter o fruto do Espírito e não vai ter o que? As obras da carne. Aí muda a história. Eu não preciso brigar de frente, porque eu tenho Deus e Deus briga por mim. Eu preciso pedir para que Deus converta, porque quando converter, a coisa muda, né? Aí ele fala mais aí: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha, heresia é um negócio, né? Falar contra Deus, falar de forma errada. Invejas, homicídios, bebedices. Bebedice para crente? Precisa colocar bebedice para crente? Precisa, irmão. Tem um monte de crente safado que fica se desculpando. Se desculpando. Não. Jesus multiplicou o vinho. Não multiplicou? Se ele multiplicou o vinho, então eu posso beber. Ele começa a tentar achar caminhos para ele poder viver essa situação. Só que de repente, se há essa liberação, pode beber. Então, peraí, pode beber, pode trocar de mulher? Por que não? Você pode beber. Vamos liberar esse negócio, desde que seja por amor, como disse um amigo nosso uma vez. Irmão, se nós começarmos a criar fascículos na Bíblia, saiu agora o último fascículo complementar, agora pode beber, mas só se for até álcool com 25%, agora pode não sei o que, agora pode não sei o que lá. Querido, nós estamos vivendo um tempo de tribulação, onde a dependência química é uma das ferramentas mais terríveis que existe contra o ser humano. Por que nós como cristãos vamos dar espaço para isso? Pensa um pouco. Eu poderia citar aqui 5, 6 versículos que falam para a gente não ter parte com álcool, ou com coisas fermentadas, bebidas fermentadas. Teria aqui na Bíblia. Mas eu sou inteligente. Eu não sou um babaca, eu sou inteligente. Eu sei que hoje, quantas pessoas estão dependentes químicos? Quantas pessoas jovens, e inclusive uma coisa que me assustou um dia que eu vi: tem mais mulher bebendo do que homem. Sabiam disso? Tem mais mulher alcoólatra do que homem alcoólatra. Olha que coisa perigosa, coisa terrível. Antigamente a gente via o pessoal falando dos homens alcoólatras, mas não via das mulheres assim. A proporção era muito... Não. E aí colocaram na revista Veja uma vez, que por causa desses comportamentos de bebida e de droga, as meninas com 14 anos, muitas delas lá em São Paulo, nos lugares lá, estão tendo seu segundo filho, solteiras, 14 anos, 14 antes dos 15, já está com o segundo filho sem marido. É bom ou não é beber? É bom ou não é usar droga? Então aí, irmão, vem o lado que nós não precisamos nem ler aqui, que é para não ter bebedice. Vem o lado que é um pouco de inteligência humana. Eu falo que tudo tem inteligência humana e tem manifestação espiritual. Algumas coisas é difícil para o pessoal entender, mas essa daqui, para alguém que tem um pouquinho de inteligência, já é o suficiente. Não faz parte da nossa vida. Glutonaria, comer desordenadamente, né? Coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apóstolo, mas o senhor pode provar? Não, eu posso ler, posso mostrar, posso explicar. Agora, isso tudo nós vamos resolver na presença de Deus. E tem um problema, né? Porque diz que o arrebatamento será como? Já foi, irmão. Ou você foi para o céu, ou você foi para o inferno. Você pensou? Não, eu vou perguntar para Deus se podia ou não podia mesmo. Não, irmão, você vai para dentro ou para fora.
É isso que muda a nossa história. Vivermos como bússola, vivermos como pessoas que têm um caminho destinado e decidido. Fala para o irmão do lado, você sabe quem você é? Você sabe onde você quer chegar? Você tem propósito com Deus? Então parabéns, você é do céu. Fica tranquilo, ninguém vai tirar você de lá. Se você sabe. Agora pensa um pouco. Quantas pessoas lá fora estão dependendo de você? Glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas lá fora estão ouvindo coisas erradas e de repente se tivesse uma voz que pudesse clamar de uma forma objetiva e direta, talvez ela não fosse para o inferno, ela não se tornasse uma dependente química, talvez ela não tivesse filhos antes de casar e depois arrastasse as crianças para sofrerem tanto quanto a gente vê lá fora. Falta pessoas, cristãos, que acreditem verdadeiramente em Cristo e possam declarar naquilo que acredita, falar aquilo que acredita, porque quando nós acreditamos nisso, quando alguém cruzar comigo, eu vou falar da parte de Deus, eu vou falar da bênção de Deus, eu vou falar que vale a pena escolher esperar. Tem gente que escreve às vezes porque tem aquela equipe de escolher esperar, né, que fala para o pessoal não ter relação sexual antes de casar, e tem gente que coloca lá um monte de coisas, então quando a gente vai ler lá, está escrito lá assim, como a pessoa consegue, como não sei o que, como não sei o que lá, e aí irmão, existe uma coisa que é bem básica, quanto mais eu procurar, mais eu vou achar. Quando meus filhos eram pequenos, principalmente o Henrique, eu fui no médico e fiz a pergunta para ele, ele falou assim, pode dar o suquinho? Eu falei, pode, mas quanto põe de açúcar? Ele falou para mim assim, nada, porque ele não conhece açúcar. Quem conhece açúcar é você, ele não sabe o que é açúcar. As pessoas estão conhecendo o álcool, a droga e a prostituição. Quem não conheceu, não tem muita dificuldade de não assumir isso. Quem já conheceu, é quem tem dificuldade. Então nós precisamos incentivar nossos jovens, nossas crianças, a continuarem fiéis a Deus, a viverem a presença de Deus, a viverem a promessa de Deus. Por quê, irmão? Porque tem muitas coisas aí que completam o coração do ser humano, até que chega o tempo certo para cada coisa. Nunca vai chegar para a droga, não deve chegar para o álcool, para o sexo, tem o tempo certo. Casa com alguém que você ama, tenha só uma pessoa na sua vida e viva feliz. A Bíblia diz, alegra-te com a mulher da tua mocidade. O que ele quer dizer com isso? Que nunca uma segunda pessoa vai ter a interferência que teve a primeira, porque ela pegou você jovem, ela entrou. Apóstolo, mas já aconteceu, agora pede a Deus que te abençoe, que restaure, que fortaleça, que coloque, mas pensa nisso, ensina o teu filho, ensina a tua família, ensina os teus amigos, seja uma palavra profética no meio das pessoas, seja uma bússola, aponta o leste, aponta o oriente, lá está Jesus, lá está o poder de Deus, lá estão os milagres do Senhor, lá estão as realizações que Deus tem para você, porque Deus vai fazer coisas tremendas. Amém, amado? Fica de pé. Deus é santo e Ele quer os santos.